Bom, hoje nós vamos falar um pouco de mais termos para você evitar, né, na sua fantasia. Por que isso? Porque eu vi uma discussão numa das redes sociais, né, sobre o termo inferno. E como a gente tinha feito um vídeo aqui no Literação sobre outros mundos e citou o inferno, eu resolvi falar, né? E eu digo mais um porque eu já tinha comentado, né, sobre essa questão da suspensão da descrença e da importância de você tomar cuidado, né? Então, por exemplo, de você colocar na sua história um monstro vivendo muito perto da cidade, que isso precisa ter um histórico, né? O monstro não pode aparecer só quando o personagem chegar, né? Medição de distância, então você fala assim, a cidade tal era X quilômetros, cara. Existia medição de distância na Idade Média? Claro que existia. Mas nem todo mundo sabia. É muito mais normal a pessoa falar, 2 dias de distância, 1 dia de distância, né? Ou como é que como o pessoal fala lá em Minas, né? Atira uma pedra e você tá chegando lá. Você fala, tá bom, né? 5 horas depois você chega no lugar. E assim, a mesma coisa com horas, que não tinha relógio, né? Com semanas, que você tem o conceito de 7 dias que nós temos, né? Não é porque nós temos que o seu mundo vai ter, ou de meses, de 12 meses, também não tem a lógica disso, né? E por que eu digo isso? E assim, o que eu vou falar é bastante relativo a essa questão de inferno, né, de início. Por quê? Porque inferno, você já fala assim, mas qual o problema? Vai inferno. Ele vem do latim inferno, que vem de inferus, que é lugar inferior. Então, na verdade, é a mesma coisa que você falar submundo. Mas por que submundo é melhor? Eu vou dizer, submundo é melhor. Porque inferno tem uma conotação mais cristã. Então, se a sua história acontece no seu mundo de fantasia, e seu mundo de fantasia não tem esse conceito cristão, dá aquela coceira, né, no leitor e fala assim, tá errado. E é aquilo que eu falo da suspensão de descrença, quer dizer, é o trato que o leitor fez com você de acreditar que a sua história é real. Então aquilo lá soa falso, então ele faz falar, não gostei. Esse é o problema. Diabo é a mesma coisa, né? Diabo vem de opositor, né, do grego, e de novo a gente fala que o opositor é o quê? A um Deus onisciente, daquela questão do maniqueísmo do cristianismo. Então evite, entendeu? Diabo, evite demônio. Você pode falar, mas criaturas malignas, criaturas submundo, né? Usa a criatividade e você não vai te atrapalhar, né? Como eu comentei em outros pontos, cruz em cemitério. E cruz em cemitério é uma coisa interessante porque ele até é uma coisa relativamente nova, mesmo no cristianismo. Eu lembro que eu visitei diversos locais na Europa e muitos cemitérios medievais tinham aquela cruz com os dois ossos, os ossos cruzados com a caveirinha, né, que depois virou o símbolo dos piratas. E outras religiões, por exemplo, também não gostam da cruz, mesmo algumas vertentes do cristianismo não gostam da cruz, né? Usam o pombo. Nas religiões orientais, o shintoísmo, o budismo, você tem só o nome lá do ideograma da pessoa. Ou, por exemplo, no Ganges, no hinduísmo, né? A pessoa é cremada e as cinzas são jogadas no Ganges, né? Então você tem que tomar um certo cuidado e relacionar a sua história à própria questão da cultura e da religião que você está criando para o seu mundo, né? E mesmo termos que às vezes você pode usar sem querer, né? Minha Nossa. Dizer, o que é Minha Nossa? Minha Nossa vem de Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora é Mãe de Cristo. Se não tem um Cristo no seu mundo, não tem por que o seu personagem falar Minha Nossa. Um outro ponto que eu digo, por exemplo, é o vidro. O vidro surgiu na Idade Média, na verdade surgiu até antes da Idade Média. Mas ele demorou para ser levado para onde nós conhecemos, né, a Idade Média, porque era uma coisa local. O vidro ele surgiu quando alguém fez uma fogueira ali no deserto, ali no Oriente
Oriente Médio, né? E a sílica, o calor lá do fogo derreteu um pouco da sílica e fez um pouco do vidro, e os caras começaram a pesquisar a respeito. Só que não tem, assim, vidro de janela não era uma coisa comum. Era muito mais comum, por exemplo, você ter um vaso, uma pessoa muito rica ter um vaso, né, alguma coisa assim. Ou se tinha vidro, era numa catedral muito famosa, ou numa igreja muito famosa, que tinha dinheiro para fazer isso. Você não vai encontrar assim, nem até os castelos antigos não tinham, as casas medievais não tinham. Quando muitas tinham fechavam com madeira, ou tinham aquela veneziana, né, que cobria parcialmente ou não, deixando um pouco de luz. Inclusive, de novo, cuidado com o termo veneziana no seu livro de fantasia, porque veneziana vem de Veneza. Se não tem Veneza no seu mundo, não tem veneziana, mas existem outros nomes, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque é exatamente o ponto, quer dizer, são pequenas coisas, não, detalhes, né, que vão desagradando o leitor e fazendo da experiência de leitura do seu livro uma coisa menos agradável, até ele poder chegar até a desistir do seu livro pela metade. Não vou dizer que um detalhezinho desse vai fazer diferença se a história é boa, entendeu? Não vai. Mas uma quantidade enorme de detalhezinhos vai começar a encher tanto o saco dele que ele vai parar. Então, essa é a dica. E aquela coisa, se você gostou, siga a gente, curta o vídeo, compartilha com o seu amigo que está escrevendo fantasia e pode se beneficiar com esses detalhezinhos, né, com essas informações, né, e até a próxima. E boa escrita.